O apóstolo Paulo está falando com Timóteo, ele está dizendo para Timóteo para ele estudar, para se mostrar aprovado diante de Deus. Um obreiro que não precisa ficar envergonhado, manejando corretamente a palavra da verdade. Você senta para estudar a palavra de Deus, não é para fazer sua vida melhor. Você estuda a palavra de Deus para que você possa ser um melhor obreiro para Ele. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, eu tenho como objetivo descobrir como Deus quer me usar. Porque já é óbvio que Ele quer usar você. Porque antes da fundação do mundo, Ele já tinha um plano para você. Eu sei os pensamentos que pensam ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que você deseja. Então, quando eu estudo a palavra de Deus e quando eu passo tempo com Deus, eu não estou tentando melhorar a minha vida. Eu estou tentando liberar o que Ele já colocou dentro de mim. Veja, essa é a diferença entre o modelo pastoral da igreja e o modelo apostólico da igreja. No modelo pastoral, fica tentando fazer você focar em você e em como você pode resolver seus próprios problemas. Todas as mensagens que ouvimos no passado foi para focarmos em nós. E muitas vezes, nós quase que nos aproximávamos de Deus como queríamos algo. Nós fomos ensinados fé a partir de um ponto de vista egoísta. Minha fé traz isso para mim. Minha fé faz isso acontecer para mim. Minha fé faz aquilo. Quando, na verdade, a minha fé faz uma coisa apenas. Traz os sonhos de Deus à existência. E porque eu trago os sonhos de Deus à existência, todas essas outras coisas serão adicionadas a mim. Veja, essa mudança do modelo pastoral da igreja para o modelo apostólico da igreja isso vai fazer a sua vida muito mais simples e mais fácil, porque não será sobre ponto 1, 2, 3, será simplesmente eu ouvindo a voz de Deus e seguindo as instruções dele. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu Filho Jesus, obrigado por nos dar o Espírito Santo. E Deus, obrigado por nos permitir estarmos em sua presença. Espírito Santo, eu te peço pela sua ajuda, para que possamos entender a pauta do dia de Deus de uma forma mais clara. O Senhor já conhece a pauta do dia de Deus melhor do que qualquer pessoa. Então te pedimos para o Senhor nos ajudar e revelar a nós. No nome de Jesus oramos. Amém. Você pode se sentar e nós vamos entrar direto aqui no trabalho. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos ver o versículo 6. Eu quero que você se dê conta e eu quero que você tenha uma expectativa de que a vida está ficando mais fácil. Uma das coisas que você pode ter de expectativa desta transição do modelo pastoral da igreja para o modelo apostólico da igreja é que a vida fica mais fácil. Agora, eu tenho prova bíblica sobre isso. Eu tenho prova bíblica. Se Cristo nos redimiu da maldição da lei. A redenção, ou a palavra redimido, significa ter sido colocado numa posição original anterior. Se nós fomos colocados na posição original, que é o nosso caso, nós estamos, a posição dentro da qual Adão e Eva estavam. Então, nós olhamos para a vida de Adão e Eva antes deles terem comido da árvore e você consegue ver como a sua vida é suposta ser. Ok? Então você pode ver como a sua vida é suposta ser. Agora, ao entender isso, eu quero ler este versículo, no versículo 6. Ele diz, mas se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso contrário, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ok? O que o apóstolo Paulo está falando é que as nossas vidas devem ser vividas através de fé e através da graça. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé.
E aqui o apóstolo Paulo também está nos falando que precisa também ser pela graça. Então nós precisamos juntar as duas, fé e graça. A fé é saber o que fazer e ter a confiança naquele que te deu as instruções. E a graça apenas mostra quão fácil será, porque a graça é um empoderamento. A palavra, como a gente usa outra palavra, favor, intercambiavelmente com graça, ou seja, um tratamento especial. Isso significa que a sua vida precisa parecer de uma forma que você está sendo tratado de uma forma especial. Agora, alguns de vocês podem dizer, minha vida não parece que é tão especial assim. Bem, isso pode ser sua perspectiva, porque esse sistema do mundo é construído em cima de competição. O sistema do mundo é construído em cima de competição. Então, quando você começa a olhar do lado de fora da sua vida, para uma comparação, para ver se a sua vida é especial ou não, você vai ficar confuso na sua visão e a sua percepção vai ficar distorcida. Por quê? Quando você fala sobre tratamento especial, você precisa estar pensando sobre como eu estava no passado e como eu estou agora. Você precisa, não tem que olhar para a vida de mais ninguém. Então, quando você não olha para a vida de mais ninguém, você pode se dar conta de que Deus tem favorecido você. Veja, se você progrediu, comparado com o quê? Com você mesmo. Progrediu comparado com você mesmo. Onde eu estava no ano passado ou 2 anos atrás, eu não estou mais naquele lugar. Isso é Deus favorecendo você. Você está vendo isso? Então, ao lidar com esta graça e fé, você precisa parar de usar a sua energia para aperfeiçoar a sua vida. Veja, o modelo apostólico da igreja vai tirar o foco de você. Portanto, você não mais vai usar as escrituras para melhorar a sua vida. Você não mais vai usar as escrituras para melhorar a sua vida. 2 Timóteo 2. Eu estou falando de um pouco devagar, porque o Espírito Santo me deu uma lista de versículos e eu estou tentando ver o que ele quer que eu faça. 2 Timóteo 2,15. Preste atenção nisso. 2 Timóteo 2,15. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo. Ele está dizendo para Timóteo, para ele estudar, para se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a palavra de Deus, preste atenção, você sempre estuda a palavra de Deus, não é para fazer sua vida melhor. Você estuda a palavra de Deus para que você possa ser um melhor obreiro para Ele. Porque se eu puder entender como eu posso ser um melhor obreiro para Deus, todas as outras coisas serão adicionadas. Você está vendo isso? Então, quando eu estudo a palavra de Deus, eu tenho como objetivo descobrir como Deus quer me usar. Já é óbvio que Ele quer usar você. Porque antes da fundação do mundo, Ele já planejou para você. Eu sei os pensamentos que pensam a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que você deseja. Então, quando eu estudo a palavra de Deus e quando eu passo tempo com Deus, eu não estou tentando melhorar a minha vida. Eu estou tentando liberar o que Ele já colocou dentro de mim. Vá para Filipenses 2. Veja, essa é a diferença entre o modelo pastoral da igreja e o modelo apostólico da igreja. É que no modelo pastoral ele fica tentando fazer você focar em você mesmo e em como você pode resolver seus próprios problemas.
Veja, pense sobre isso. Todas as mensagens que ouvimos no passado foram focadas em nós mesmos. E muitas vezes nós quase que nos aproximávamos de Deus quando queríamos receber algo. Nós fomos ensinados fé a partir de um ponto de vista egoísta. A minha fé traz isso para mim. A minha fé faz isso acontecer. A minha fé faz isso. Quando, na verdade, a minha fé, ela faz apenas uma coisa. Ela traz os sonhos de Deus à existência. E porque eu trago os sonhos de Deus à existência, todas as outras coisas serão adicionadas a mim. Você está vendo isso? Então veja, isso muda, essa mudança do modelo pastoral da igreja para o modelo apostólico da igreja, ele fará com que a sua vida fique muito mais simples e mais fácil. Porque não será sobre pontos 1, 2, 3 ou passo A, B e C. Será simplesmente eu ouvindo a voz de Deus e seguindo as instruções dele. Veja, não será eu tentando fazer isso aqui acontecer. Na verdade, estamos a ponto de ler agora. Vamos lá. Filipenses, eu falei para você Filipenses 2, certo? Deixa eu abrir lá. Versículo 13. Ele diz, porque Deus é o que trabalha, opera em vocês, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Essa palavra trabalha é Deus querendo se expressar através de você. Então, esta não é a mesma palavra trabalha, em inglês é a mesma palavra trabalha, mas em português a gente usa opera. Não é a mesma palavra que o apóstolo Paulo está falando conosco em Romanos 11, no versículo 6. Ele diz, não é por obras. Mas este aqui, Deus trabalha, Deus opera, Ele quer se expressar através de você, certo? Então, isso significa que podemos ir para o versículo bem acima desse. Ele diz, de sorte que, meus amados, versículo 12, assim como vocês sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, o que ele diz? Assim também trabalhe ou opere a sua vossa salvação com temor e tremor. Então, nós precisamos aplicar o entendimento de que essa palavra trabalhar ou operar, no versículo 12, 13, nós podemos falar, nós precisamos permitir que Deus se expresse através de nós. Nós precisamos permitir que Deus se expresse através de nós. Isso é o que significa a palavra de você trabalhar ou operar sua própria salvação. Preste atenção no que o modelo pastoral faz com você. Você olha para essa palavra trabalhar a salvação ou operar a salvação, você pensa sobre que você está sendo salvo de algo, certo? Mas a salvação é muito mais do que isso. A salvação não somente te salva de algo, mas também te coloca num outro lugar. Ela redime você. Veja, nós olhamos para a palavra operar sua própria salvação, o que ele realmente está falando é deixe Deus se expressar através de você, para que ele possa fazer acontecer com você aquilo que ele já planejou de fazer acontecer com você. Essa palavra salvação é libertação, preservação e segurança. A libertação de quê? Do pecado. Vamos trabalhar com isso. Libertação do pecado. Preservando você do pecado, certo? E protegendo você, segurança do pecado. Porque qual é o objetivo, qual é o problema final do pecado? É a separação de Deus. O pecado separa você de Deus. Então agora, quando eu fui liberto, preservado e protegido, eu não fui liberto, preservado e protegido só por ser liberto, preservado e protegido. Eu fui preservado, estou sendo preservado para fazer algo acontecer que eu já estava destinado para fazer acontecer. E a razão pela qual soa como se estou falando em generalidades quando eu falo, em termos gerais, quando eu falo fazer acontecer algo, é porque não é o meu papel entender o que sua tarefa é. Veja, venham comigo aqui, não é o papel do púlpito entender qual é a sua tarefa a fazer.
Não é o papel do púlpito de entender o que Deus quer fazer com você. O pastor, um pastor é suposto a reconhecer o que Deus te chamou para fazer. E preste atenção, te dar a oportunidade de colocar em prática. Você precisa saber o que você foi chamado para fazer. Não é o papel de homens chamar você. Deus chamou você. Veja, essa é uma das coisas que precisamos mudar. Sair do modelo pastoral e entrarmos no modelo apostólico. Porque não é o papel dos 5 dons ministeriais te mostrar aquilo que Deus quer fazer com você. Os 5 dons ministeriais são para te mostrar o plano para você ver onde você se encaixa. Porque você sabe onde você se encaixa. Exemplo. Jesus pegou emprestado o barco de Pedro. Depois que ele terminou de usar o barco de Pedro, ele falou, lança a rede lá no fundo. Eles pegaram os peixes. Pedro, Jesus, a gente pescou a noite inteira, não pegamos nada, mas diante da sua palavra vamos jogar a rede, certo? Então, quando ele jogou a rede, encheu o barco de peixes, chamou os parceiros para ajudar, porque tinha peixe demais. Quando Pedro voltou para a praia, a Bíblia diz que ele caiu de joelhos. Ele reconheceu o que ele era suposto a estar fazendo. E ele estava disposto a se submeter a alguém para treiná-lo. Você vê isso? E Pedro passou por alguns treinamentos? Pedro passou por alguns treinamentos. Na verdade, Pedro foi o único que Jesus foi procurar depois que ele ressuscitou dos mortos. Porque ele sabia que ele falou para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar antes do galo cantar a 3ª vez. Então, ele foi procurar por Pedro para treiná-lo. Porque ele estava treinando ele, para que Pedro pudesse fazer o que Deus chamou ele para fazer. É por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para sermos treinados, para que possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Veja, então, essa palavra, operar a sua própria salvação. Veja que o apóstolo Paulo falou, operar a sua própria salvação. Quando Jesus morreu, ele morreu pela sua salvação. Agora, quando ele morreu pela sua salvação, preste atenção, você ainda assim precisa recebê-la. Uma vez que você a recebe, agora você precisa deixar Deus se expressar através de você. É isso que significa operar a sua própria salvação. Não está falando de você colocar esforço para ficar justo. Não está falando de você colocar esforço para fazer o que você pensa que Deus chamou para fazer. Não, é para você permitir Deus se expressar através de você. Para permitir Deus usar você de formas importantes. Saiba você ou não, Deus quer usar você de formas importantes para afetar a vida de pessoas que não seriam afetadas, que não serão afetadas. Quando você está no seu lugar certo, fazendo o que Deus te chamou para fazer, veja, Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, para ministrar a uma pessoa que não ouviria nenhuma outra pessoa, só você. E você precisa estar aberto para isso. Você precisa estar aberto para isso. Então, Satanás me ouça aqui, Satanás usou o modelo pastoral, usando o modelo pastoral, fez com que nós tirássemos o foco de Deus ser expressado em nós e através de nós, para colocarmos Deus focando apenas em nós. Então, nós nos tornamos focados no eu. E, portanto, é por isso que a igreja não pode ser edificada, não consegue ser edificada, porque não estamos fazendo a obra do ministério. Ou não estamos deixando Deus se expressar através de nós. Veja, é por isso que a reforma da salvação é tão importante. É apenas o início. Eu quero que vocês saibam, isso é apenas o início. O nosso testemunhar é só o início. A gente evangelizando é só o início. Eu nem tive a chance de chegar lá, mas veja, Deus
tem expectativa das operações de milagres fluírem através de você. Deus está com expectativa de você impor as mãos sobre o doente e essa pessoa se recupera. Deus está com expectativa de você impor as mãos sobre alguém que está aleijado e essa pessoa recebe força nos ossos e no tornozelo. Mas isso não tem como acontecer se nós não entendermos que é isso que Deus quer fazer. E se nós ficarmos nesse modelo pastoral, então será nós tentando obter nossa própria cura. Será nós tentando ficarmos ricos na nossa própria força. E vamos perder todo o ponto do que Deus quer fazer. Você está vendo isso? Vá comigo para Gálatas. Gálatas 3. Obrigado, Espírito Santo. Gálatas 3. Gálatas 3, 13. Deixa eu ver o versículo 9. Vamos começar no versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Agora, o que você precisa entender é a lei. A lei é fé antes de Jesus morrer. Me ouça aqui. A lei é fé antes de Jesus morrer. Mas já que Jesus morreu, a fé agora é a palavra de Deus, o rema, a palavra rema. Então significa, preste atenção, eu não preciso focar em tentar manter a lei. Eu preciso focar em ouvir a voz de Deus. Porque quando eu ouço a voz de Deus, eu estou automaticamente mantendo a lei, guardando a lei. Então, o modelo pastoral nos enganou e quase que fomos ao contrário, para a autojustiça. E tentando esconder o rótulo de autojustiça, mas é tudo sobre eu. O que Deus pode fazer por mim. Eu fico com raiva se eu estou no hospital e o pastor não vem me ver. Agora, por que eu fico com raiva? Porque eu penso que o pastor tem o poder. Eu penso que o pastor tem o poder. Quando por sempre eu sou suposto a estar na igreja aprendendo sobre esse poder que eu tenho dentro de mim. O tempo todo. Eu estou na igreja suposto a estar aprendendo que eu tenho isso por dentro de mim. Eu fico com raiva quando o pastor não aparece, quando eu convido ele para algum lugar. Ou quando eu ligo pro pastor, ele não me retorna a ligação imediatamente. No modelo pastoral fez com que nós nos comportássemos como se estivéssemos sendo cuidados por babá. E nos roubando de quem somos de verdade e do que somos capazes. O Espírito Santo está vivendo dentro de cada um de nós. O mesmo Espírito. Preste atenção. Como? Preste atenção agora. Como que podemos ter o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, habitando dentro de nós, mas estamos procurando por outra pessoa? Preste atenção agora, tem um motivo para isso. O motivo é porque nós não permitimos a nossa consciência ser desenvolvida acerca deste Espírito que está dentro de nós. Você está vendo isso? Então, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita dentro de nós. Vamos continuar lendo. Versículo 12. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário,
Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldição por nós, porque está escrito: amaldiçoado é todo aquele que é pendurado no madeiro. Por quê? Para que a bênção de Abraão possa vir sobre os gentios através de Jesus Cristo, para que nós possamos receber a promessa do Espírito através de quê? Da fé. Para que possamos receber. Exatamente, talvez você não receba. Agora, por que talvez não receba? Porque a bênção de Abraão vem através de você estar conectado com a pauta do dia de Deus. Eu falo para as pessoas o tempo todo. As pessoas entendem Deus de uma forma errada, sabe? As pessoas ficam confusas acerca de Deus. E quando eu tiro a confusão das pessoas sobre quem Deus é de verdade, eu levo elas de volta lá para o início. Veja, Deus é um Deus amável, mas Ele não vai comprometer os valores. Ele é um Deus amável, mas Ele não vai comprometer. Eu falo para as pessoas o tempo todo: não fique com raiva quando as pessoas saem da sua vida. Não fique com raiva quando as pessoas saem da sua vida. Eu não fico com raiva de jeito nenhum, eu não fico ofendido, nada disso. E a razão pela qual eu não fico é porque o Senhor falou comigo há anos atrás. E Ele disse: se eu pude deixar minhas 2 primeiras criações ir embora, eu posso deixar qualquer pessoa ir embora. Veja, Deus, Ele não vai comprometer. Ele é um Deus amável, mas Ele não vai comprometer os valores. Veja, pessoas não se dão conta. Deus tem a eternidade. Deus, Ele vai sentar e esperar até que Ele tenha um grupo de pessoas que está disposto a fazer as coisas da forma que Ele quer que sejam feitas. Ele não vai comprometer os valores. Adão e Eva, Ele falou para eles: não comam da árvore. Eles comeram da árvore. Deus falou: ok. Vocês não podem ficar aqui dentro dessa forma. Vocês precisam ir embora. Eu preciso deixar vocês irem. Porque senão vocês vão comer dessa árvore aqui, vão viver para sempre, vão bagunçar tudo. Eu não posso fazer isso. Então, é aí, preste atenção. Aí é onde a obra que estamos mais familiares vem. Porque ali é uma obra sobrenatural que já estava estabelecida. A obra sobrenatural que já estava estabelecida. Ele falou para Adão para arar o chão e guardar o jardim. Preste atenção agora, trabalho sobrenatural. Guardar o jardim e deixar-o te treinar. Guardar o jardim, cuidar do jardim. E eu vou vir te visitar todos os dias e te treinar. Como eu sei disso? Porque no momento que eles comeram da árvore, a Bíblia diz que eles se esconderam. Eles se esconderam. Deus estava vindo procurar por eles. Maravilhoso. Se Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldição por nós, significa que fomos colocados na posição original. Então, se Deus foi procurar por Adão e Eva, porque Cristo morreu, isso significa que Deus está vindo procurar por nós. Então, a pergunta é: você está se escondendo? Você está se escondendo? Como que você se esconde? Você se esconde debaixo da lei. Eu vou usar a palavra de Deus para obter o que eu quero fazer acontecer. Eu vou usar a palavra de Deus para acertar essa situação aqui, quando na verdade Deus vem procurar por você para que Ele possa te mostrar como Ele quer se expressar através de você. E uma vez que você o permite se expressar através de você, todas as outras coisas ao seu redor são obrigadas a se alinhar com aquilo que está sendo expresso através de você. Faz sentido isso? Você está entendendo? Veja. O primeiro objetivo de você estar aqui é para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse é o primeiro objetivo. E o primeiro objetivo de Satanás é manter você distraído. Então ele vai tentar colocar você em modo sobrevivência. Ele até pega a palavra de Deus e confunde a palavra de Deus e torce a palavra de Deus, onde agora nós estamos sendo ensinados mensagens que tentam fazer com que nós tentemos operar a palavra de Deus, ao invés de deixar a palavra de Deus operar em nós. A vida
ela está ficando mais fácil. Saiba você ou não, a sua vida está ficando mais fácil, porque agora é sobre Deus se expressando através de você. É sobre você permitir Deus usar você, onde quer que você esteja, no seu trabalho, durante o seu dia, você permitindo Deus te usar. Quando você permite Deus te usar e se expressar através de você, é aí onde todas as outras coisas começam a se alinhar. Veja, nós temos tentado pular o processo de deixar Deus se expressar através de nós e temos tentado usar Deus para Ele alinhar tudo nas nossas vidas. E isso é por causa da confusão. Então, Satanás não se importa. Satanás não se importa de você ter essa confusão. Porque tudo que ele precisa fazer é jogar as chaves inglesas para você. E você vai tentar pegar a palavra de Deus para resolver aquele problema. Pegar a palavra de Deus e resolver aquele problema. Ao invés de deixar a palavra de Deus trabalhar em você, você sabe que quando Pedro foi lá, em Atos capítulo 3, ele falou para o homem: prata e ouro não tem mais do que eu tenho, levante-se e ande em nome de Jesus. Você sabe que Pedro não estava apenas usando a frase e o nome de Jesus. Pedro estava, na verdade, dizendo: eu estou de pé aqui no caráter de Jesus. Posso provar? Posso provar sim isso. Um pouco de alguns capítulos para frente, você vê os 7 filhos de Seva tentando expulsar alguns demônios. Eu vim aqui no nome de Deus que Paulo prega, Jesus. Os demônios olharam para os 7 filhos de Seva e falaram assim: Jesus nós conhecemos e Paulo nós conhecemos. O que significa? Que Paulo tinha o mesmo caráter de Jesus. Então significa que é possível eu ter o mesmo caráter de Jesus e executar, carregar o mesmo peso de Jesus, se eu permitir se expressar através de mim. Então, se eu permitir ele se expressar através de mim, é aí onde todas as outras coisas serão adicionadas a mim. Então, não é sobre eu tentar pegar a palavra de Deus e fazer algo acontecer. É eu estudando para eu me mostrar aprovado como um obreiro, manejando bem a palavra da verdade, manejando bem aquilo que Deus me falou para fazer. Eu tenho direção clara sobre aquilo que Deus me falou para fazer. E quando eu não tenho direção clara, eu sei aonde eu vou para obter a direção clara. Isso está fazendo sentido? Veja. No modelo pastoral, novamente, no modelo pastoral, ele fez com que nós ficássemos focados no eu só, tentando usar a palavra de Deus para resolver nossos problemas. E quando você usa a palavra de Deus erroneamente, tentando resolver seus problemas, sim, temos algumas vitórias. Sabe de onde vieram as vitórias? As vitórias vieram da misericórdia de Deus. Elas vieram da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam. Então, a misericórdia de Deus, mas ainda assim, eu não quero continuar operando a partir da misericórdia de Deus, porque nós temos a graça. Isso significa que eu sou empoderado para fazer mais, eu sou empoderado para fazer melhor, eu sou empoderado para fazer o que Deus me chamou para fazer. João capítulo 14, abra lá. João 14. Eu quero que você se dê conta. Nós lemos esses versículos, mas nós temos lido, eu continuo usando essas palavras, eu espero que você entenda. Continuamos lendo esses versículos a partir do modelo pastoral. E nós lemos esses versículos que vamos ler agora a partir do modelo pastoral. Mas quando você os lê, como quando vamos ler essa noite, aprendendo a partir do ponto de vista apostólico, esse versículo vai ficar vivo para você. Porque agora, se Paulo pôde ter o mesmo caráter de Jesus, isso significa que eu posso ter o mesmo caráter de Jesus. Então, portanto, quando eu vejo esse versículo 12, João 14, 12, abra lá, João 14, 12. Verdadeiramente, verdadeiramente eu digo a vocês, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, Jesus está falando, ele também fará.
e obras maiores do que estas ele fará. Por quê? Porque Jesus foi para o Pai. Então Jesus foi para o Pai, e porque ele foi para o Pai, eu agora, neste momento presente, posso fazer as mesmas obras que Jesus estava fazendo. Então isso significa que nós precisamos estar lendo os evangelhos maravilhados. Nós precisamos estar lendo os evangelhos como sendo um manual de treinamento. São as coisas que somos capazes de fazer. Nós precisamos estar lendo os evangelhos como um manual de treinamento, nos ensinando. É por isso que Jesus deu os dons aos homens, para que você possa ser treinado para fazer as obras que Jesus fez. Obrigado, Espírito Santo. Nós já lemos os evangelhos. O que a gente nota sobre a vida de Jesus? Olha para a vida de Jesus. Jesus, todas as coisas que Jesus fez para fazer acontecer a pauta do dia de Deus. Agora, você alguma vez já viu Jesus pedindo por algo pessoal? Eu quero que você deixe cair a ficha nisso. Eu quero que você deixe isso cair a ficha. Eu quero que você deixe isso cair a ficha. Jesus, agora, isso significa que quando você faz as obras, as suas situações são resolvidas. Quando você faz as obras, as suas situações são resolvidas. Vamos lá comigo ver. Eu quero que você veja algo. Vá para Mateus 6. Eu quero que você veja algo. Agora nós estamos a ponto. Obrigada, estamos a ponto de ver isso agora. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Mateus 6. Mateus 6. Obrigado, Espírito Santo. Mateus 6. Preste atenção. Mateus capítulo 6. Vamos chegar lá. Versículo 25. Por isso, Jesus está falando aqui. Por isso, eu digo a vocês, não fiquem ansiosos quanto à sua vida, pelo que você deve comer ou que você deve beber, nem quanto ao seu corpo, pelo que você deve vestir. A vida não é mais importante do que mantimento e o corpo do que vestuário? Ok? Veja, olha para as aves do céu. Elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o seu Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Você está vendo isso? Versículo 27. Jesus vai mais adiante. E qual de vocês, ao se preocupar, pode acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto à sua roupa, por que você fica ansioso? Olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eles não trabalham. Significa que eles não estão tentando colocar esforço desnecessário para fazer nada acontecer. Nem fiam. E eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Portanto, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, ele não vestirá muito mais vocês, ou vocês, homens de pequena fé, pequena tarefa. Então, se você não sabe o que Deus te chamou para fazer, então você vai ficar labutando. Então, se este é o caso, me ouse aqui, se este é o caso, então eu preciso pegar os meus esforços e parar de tentar operar a palavra de Deus e pegar meus esforços e deixar a palavra de Deus operar em mim, trabalhar em mim. O que significa deixar a palavra de Deus trabalhar em você? Passar tempo com Deus e aí Deus revela a você o que Ele chamou você para fazer.
Então, ao invés de eu ir para Deus pedir a Ele, Deus, eu quero isso. Eu preciso pegar essa mesma energia, esse mesmo esforço e falar, Deus, o que o Senhor quer? Você está vendo isso? Veja, o modelo pastoral fez com que nós procurássemos Deus para pedir a Deus por coisas. As palavras dinheiro venha são proféticas. E a razão pela qual elas eram proféticas é porque esse era o ofício que éramos mais familiares com ele. Os 5 dons ministeriais, mas as palavras dinheiro venha, antes de ser proféticas, são primeiro apostólicas. Ok, deixa eu explicar isso. As palavras dinheiro venha são apostólicas. Você precisa entender o que um apóstolo faz. Ele estrutura o governo de céu na terra para que os portais do sobrenatural possam ser abertos, todos aqueles que estão conectados possam entrar e se beneficiar. Em outras palavras, ele estrutura governo, ordem divina. Dinheiro venha foi enviado para reestruturar a forma que vimos dinheiro. Foram enviados para poder reestruturar a forma que lidamos com o dinheiro, a forma que tratamos o dinheiro. Veja, antes disso era baseado em esforço. Em quanto que você pode trabalhar, que tipo de diploma você tem, o que o sistema do mundo diz que você vale. Mas foi Deus que nos deu a semente. Certo? Mas o modelo pastoral bagunçou com tudo. Porque as próprias pessoas que eram supostas a estarem com a semente acertada são os 5 dons ministeriais. Porque os 5 dons ministeriais não podem falar para nós o que fazer, a não ser que eles estejam fazendo o que eles estão nos falando para fazer. Os pregadores que estavam brincando joguinhos e bagunçando com o sistema. Então, o dinheiro veio para acertar todos os ministros primeiro. Acertar todos os ministros primeiro. Uma vez que eles são acertados, nós começamos a ensinar corretamente agora o povo. Sobre os quais os 5 dons ministeriais foi enviado para ministrar, amadurecerão e operarão corretamente. Você está vendo isso? É por isso que Mateus 6 pode fazer bastante sentido, porque estamos vendo a partir do modelo apostólico. Você nunca deveria ter sido ensinado a usar a fé para obter coisas. Venham comigo aqui. Ok, vá para Hebreus 11. Eu preciso que você saia do modelo pastoral. Eu preciso que você saia do modelo pastoral. O objetivo da sua fé não é para produzir coisas para você. Mas é isso que fomos ensinados. Porque é aí que estávamos nisso. Mas chegou o momento que precisamos amadurecer para acima disso. E voltar para os planos originais de Deus. Olha o que Hebreus 11... Hebreus 11:1. Veja o que ele diz. Agora a fé é a substância das coisas que se esperam. Algo que você espera, algo que você sonha a respeito, algo que você planeja. A fé é a substância, é a matéria que compõe o sonho. Que compõe o sonho. Preste atenção. E a evidência das coisas não vistas. O que o apóstolo Paulo está nos falando nesse primeiro versículo é que a nossa fé, o primeiro objetivo da nossa fé é trazer alguns sonhos à existência. E uma vez que trouxermos esses sonhos à existência, todas as outras coisas aparecerão. Então a pergunta é, vamos provar isso aqui. Essa palavra, as coisas que você espera, não estão falando do que você espera. Não está falando do que você espera. A não ser que o que você esteja esperando é a mesma coisa que Deus está esperando.
Se o que você está esperando é a mesma coisa que Deus está esperando, então está falando da sua esperança nesse versículo. Mas se não, não está falando da sua esperança, se não for igual o que Deus tem de esperança. Versículo 6. Ele diz, mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é um presenteador daqueles diligentemente, o buscam diligentemente. Isso me lembra de Filipenses 2:12. Você opera a sua própria salvação. Aqueles que diligentemente o buscam. O que significa buscá-lo diligentemente? Significa que eu estou usando a minha energia e os meus esforços para passar tempo com Deus, para descobrir o que Ele quer. Eu não estou tentando usar as habilidades de Deus, o poder dele, para obter o que eu quero. O meu objetivo é trazer os sonhos de Deus à existência. Eu ouvir o que Deus quer fazer comigo, entendendo o que Ele quer fazer comigo e conseguir andar, executar isso, colocar em prática, é a substância dos sonhos de Deus. Eu sou responsável, me ouça, veja quão poderoso você é. Eu sou responsável por fazer o sobrenatural se tornar natural. Eu sou responsável por fazer o sobrenatural se tornar natural. Em outras palavras, eu sou responsável por pegar os sonhos de Deus e trazê-los para a realidade. Você consegue imaginar? Apenas pense sobre isso. Você é responsável por trazer os sonhos de Deus à existência. É por isso que Jesus se tornou carne. Para que ele pudesse trazer os sonhos de Deus à existência. Jesus não poderia ter ficado no sobrenatural e ter feito isso. Ele precisou se tornar carne. Ele precisou se tornar natural. Uma pessoa natural que se torna sobrenatural ao obedecer à voz de Deus. Uma pessoa natural se torna sobrenatural ao obedecer à voz de Deus. Quando você obedece à voz de Deus, você se torna sobrenatural. Quando você se torna sobrenatural, você agora é um condutor para os sonhos de Deus se tornarem uma realidade. Então eu preciso pegar os meus esforços e qualquer obra que eu faço, trabalho que eu faço, não para autopreservação, não para libertação, não para me proteger, mas para obedecer à voz de Deus. Porque quando Jesus morreu, eu fui liberto. Quando Jesus morreu, eu fui preservado. Quando Jesus morreu, eu me tornei protegido. Então, já que eu já sou liberto, já que eu já sou preservado e já que eu já sou protegido, isso significa que eu preciso pegar a minha energia, meus esforços e focar no que Deus quer. Isso está fazendo sentido? Veja, é por isso que a maturidade precisa acontecer, porque tem algumas coisas que Deus quer fazer com você que Ele não consegue fazer com mais nenhuma outra pessoa. Tem algumas coisas que Deus quer usar você para fazer que Ele não atarefou ninguém mais para fazer. E são o papel dos 5 dons ministeriais te treinarem para você reconhecer e ter a confiança de executar e colocar em prática o que Deus te chamou para fazer. Você vê como como caímos numa armadilha debaixo do modelo pastoral? Tendo expectativa da pessoa do nosso lado fazer acontecer, tendo expectativa da pessoa lá, daquela pessoa que consideramos super espiritual, a pessoa que consideramos ser uma pessoa profunda. Quando na verdade é você que Deus quer usar. Quando na verdade é você que Deus quer fazer os milagres através. É Deus que Deus quer executar os dons através de você. Mas eu preciso me dar conta de que eu sou um vaso. Eu não sou apenas alguém que foi colocado na terra tentando sobreviver. Ou se eu estou te falando, quando você começa a pegar seus esforços e sua energia
E ao invés de você tentar confessar para trazer as coisas à existência, confissão, é você tentando fazer as coisas acontecerem. Sabe? As confissões não são para Deus. Eu continuo sempre falando isso. Nós fazemos soar como se fossem para Deus. Pega a palavra de Deus e fale a palavra de Deus de volta para Ele. E Deus já sabe o que Ele disse. Ele disse. Ele já sabe o que Ele disse. A palavra de Deus e as confissões são para renovarem a nossa mente. Por que as nossas mentes precisam ser renovadas? Para que nós possamos provar ou reconhecer o que Deus, na verdade, está dizendo para nós. Veja, o sistema do mundo está sempre tentando fazer com que você se familiarize, se molde à narrativa deles, aos processos de pensamento deles, à forma que eles pensam sobre as coisas. Mas é por isso que a palavra de Deus foi dada a nós, para que nós possamos renovar nossas mentes, para nós não nos conformarmos, nós não nos dobramos, não nos conformamos, não nos rendemos à forma de pensar do mundo. Nós conseguimos nos levantar para cima da forma de pensar do mundo, conseguimos ver as coisas que eles não conseguem ver, porque nós estamos renovando a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos agitando nossos pensamentos. É por isso que ele diz, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus é importante. É por isso que diligentemente buscar Deus é importante, porque isso agita seus pensamentos. Como uma máquina de lavar agita suas roupas para lavar e tirar a sujeira. A palavra de Deus agita seus pensamentos. Em outras palavras, a palavra de Deus, quando você medita, Deus simplesmente está falando, eu preciso acertar sua mente. Eu preciso acertar sua mente. Eu preciso que você pare de se sentir dessa forma. Eu preciso que você pare de sentir que você está desesperado. Eu preciso que você pare de sentir que você está sendo derrotado. Eu preciso que você pare de pensar que você não vai conseguir vencer. Isso não tem como acontecer, a não ser que eu renove a minha mente com a palavra de Deus. Quando eu renovo a minha mente... E aí preste atenção, às vezes, você simplesmente vai precisar se encorajar, se ativar, autoativar. Você não pode esperar ninguém chegar para te ativar, para te encorajar. Você não pode esperar ninguém chegar e fazer isso por você. A Bíblia diz que Davi, ele se encorajou. Ele se encorajou. O que ele fez? Ele pegou a palavra de Deus, ele pegou o que Deus tinha falado para ele, ele começou a repetir para ele mesmo. Abraão, vá para Romanos 14. Veja o que Abraão fez. É isso que você precisa fazer. Vá para Romanos capítulo 4. Preste atenção, Romanos 4. É isso que a confissão faz. Isso é o que a confissão... Isso é uma confissão a partir do ponto de vista apostólico. É o que essa confissão é suposta a fazer. Você está ouvindo? Veja o versículo... Vamos começar no versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Você vê isso? Para que seja segundo a graça. Significa que você é empoderado. A fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele se tornou o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim, conforme aquilo que lhe fora dito, conforme o que lhe fora dito, conforme o que lhe fora dito. Em outras palavras, Abraão teve Deus falando com ele diretamente. E isso foi nisso que ele se firmou. As pessoas não se dão conta de que o Logos te lidera para o rema. Veja, nós temos tentado pegar logos para resolver nossos problemas. O logos leva você para o rema. E contra a esperança, creu contra a esperança, tanto que se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Preste atenção. Versículo 19. E não enfraquecendo na fé, muitos de vocês pensam que isso é só confiança e crer. Não, ele não estava fraco, significa que ele sabia o que fazer.
significa que ele sabia o que fazer, ele confiou em Deus, ele cria em Deus, ele confiava em Deus, mas ele também sabia o que era para fazer. Então, todas as coisas juntas fizeram com que ele não ficasse fraco na fé. Tem pessoas que creem em Deus, confiam em Deus, mas elas não sabem o que fazer. Por que elas não sabem o que fazer? Porque elas não passam tempo com Deus. Ou, se elas passam tempo com Ele, é um monólogo. Só elas que falam. Não tem... Deus não tem chance de Deus chegar e falar, não, eu não quero que você fale mais isso. Isso é o que eu quero que você comece a falar. Não enfraquecendo na fé, em outras palavras. Ele confiou em Deus, ele creu no que Deus tinha dito, mas ele também sabia o que Deus queria que ele fizesse. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Por que você pensa que ele foi fortificado na fé? Porque uma vez que ele descobriu o que Deus queria que ele fizesse, ele continuou ensaiando aquilo para ele mesmo. Ele não estava ensaiando para Deus, ele estava ensaiando para ele mesmo, que manteve a mente dele renovada. Então, quando Deus pôde falar para ele o próximo passo, ele conseguiu receber o próximo passo. Veja, se você não tem a sua mente renovada, Deus pode estar falando com você e você nem sabe. Você não consegue reconhecer a voz dele. Então é por isso que os seus esforços não podem ser para pegar a palavra de Deus e tentar resolver seus problemas, mas para pegar a palavra de Deus e deixar Deus trabalhar a palavra em você. Porque quando ele trabalha a palavra em você e nos seus pensamentos, significa que agora a área está clara, onde você consegue perceber e ver o que Deus quer que você faça. Quantos estão vendo o que eu estou falando? Veja, isso é que o púlpito é suposto estar fazendo, te treinando para fazer. O púlpito é suposto te treinar para você passar tempo com Deus, para você aprender a conectar com a pauta do dia de Deus, para que Deus possa deixar você descobrir dele mesmo aquilo que você foi chamado para fazer, para que você possa fazer a obra do ministério, para que o corpo de Cristo possa ser edificado. Quantos estão vendo isso? Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo, completamente persuadido. Completamente persuadido. Quem você pensa que tem a ver com o ele estar completamente persuadido? Ele mesmo. Ninguém tem controle sobre a sua mente, somente você. Ninguém tem controle sobre a sua mente, apenas você. Então, para você ficar completamente persuadido acerca de algo, será porque você colocou esforço para estar completamente persuadido. Ninguém mais pode fazer isso por você. Ninguém mais pode fazer com que você fique completamente persuadido. Apenas você pode fazer com que você mesmo se torne completamente persuadido. Ele pegou a palavra de Deus e aquilo que Deus tinha falado para ele e continuou ensaiando aquilo para ele mesmo. Então ele se tornou completamente persuadido. Note que ele não colocou esforço. Obrigado, Espírito Santo. Abraão é um próprio exemplo quando você tenta fazer alto esforço, quando você tenta colocar o alto esforço em prática. Quando você tenta ter alto esforço, obrigado, Espírito Santo. Quando você pega a palavra de Deus e você tenta pegar a palavra de Deus para resolver seus problemas, você vai ter um Ismael. Quando você tenta pegar a palavra de Deus para você tentar resolver seus problemas, você vai ter um Ismael. Deus falou para ele no capítulo 15, eu vou te dar um filho. Mas ele ficou impaciente. Então ele tentou pegar o que Deus tinha falado para ele e tentou fazer acontecer na força dele. E aí ele recebeu um problema mundial. Ainda estão brigando hoje. Por quê? Por causa do que ele fez. Quando você pega seus esforços e a palavra de Deus e deixa a palavra de Deus trabalhar em você, ao invés de você, todos os seus problemas e situações serão automaticamente resolvidos. Veja, essa é uma das coisas que temos perdido. Então veja,
Você não pode focar, você não pode amar o Senhor com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma, se você está com a mente dúbia. Se você está com uma mente dupla. Você precisa estar focado. Então, o que Satanás tem tentado fazer é fazer com que a gente pegue a palavra de Deus e foque em nossos problemas. Então, nós voltamos para a autojustiça. Eu vou pegar a palavra de Deus e fazer isso acontecer. Isso foi o que Abraão fez, tentando pegar a palavra de Deus e fazer acontecer. Aconteceu sim, mas veio com problemas. Ao invés de deixar a palavra de Deus trabalhar em você e deixar Deus se expressar através de você. Quando você permite Deus se expressar através de você, todas as coisas, a essência, a presença, o poder, a paz de Deus vem junto com a obediência. E todas as coisas ao seu redor começam a se autopassarem. Você não precisa deixar o ferro ligado, você não precisa ligar o ferro. Todas as amarrotadas vão desaparecer. Porque o Espírito Santo vai estar lá passando as coisas para você. Você não tem tempo para ficar passando, porque você vai estar ocupado demais fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então o Espírito Santo vai vir e passar. Mateus 6 diz: qual de vocês, ao ficar se preocupado, pode adicionar um côvado da sua estatura? Os problemas já estão lá. E não tem nada que você pode fazer para mudá-lo no seu próprio poder. Já estão lá. Na verdade, se você vai focar, eles vão ficar maiores. Então por que focar neles? Esse é um truque do inimigo para fazer com que você foque nos seus problemas. Mas se eu pegar minha energia e focar no que Deus quer, ao invés de pedir a Deus, ok, Deus, e sobre esse problema, ao invés de falar isso, fala assim, ok, Deus, não vou fazer nada sobre isso. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quem o Senhor quer que eu ministre agora? Senhor, como que o Senhor quer me usar agora? E a coisa milagrosa vai acontecer. Deus vai começar a usar você e vai começar a resolver as situações também ao mesmo tempo. Você não colocou nenhum esforço, você não colocou nenhuma energia nos problemas e Deus lidou com os problemas, resolveu os problemas. Toda a sua energia está sendo usada para fazer o que Deus quer. E olha o que ele diz, ele renova a sua energia. Ele renova a sua força. Então você constantemente está recebendo um renovo na sua força, porque você está usando os seus esforços naquilo que Deus quer. E ele está resolvendo todas as outras coisas para você. Eu preciso que você saia do modelo pastoral, tentando usar a palavra de Deus para resolver seus problemas. E você começa a usar a palavra de Deus e deixar ele trabalhar em você, para que ele possa se expressar através de você. Quantos entenderam isso essa noite? Louvado seja Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir, e eu sinto que a minha fé cresceu apenas com essa mensagem. E eu sou grato, eu sei que você também é. Se você quiser semear, digite a palavra SOW, S-O-W, para mais 225-230-2234. Novamente, SOW, S-O-W, para mais 225-230-2234. Ou vá no website awm.org/give. Também nós cremos no poder da conexão. Tudo que está sobre esse ministério, tudo que está fluindo na vida do apóstolo, precisa estar fluindo na sua vida, através da sua vida também. E você precisa conectar para isso acontecer. Se você quiser se tornar um parceiro, é fácil. Digite a palavra CONNECT para mais 225-230-2234. Ou vá no website awm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de ter você.